Como o sindicalismo pode contribuir nessa batalha para conter esse avanço da extrema-direita? Como eu sempre brinco, lamento dizer, não tenho resposta para essa pergunta. Essa pergunta vale $1 trilhão, que é mais ou menos o que juntou lá o Trump na posse dele com as Big Techs, $1 trilhão, né? Estava lá o capital representado. Essa pergunta vale $1 trilhão. Não tem resposta. Eu tenho para mim, eu estou com 66 anos, mas eu tenho para mim que essa batalha vai ser prolongada. Não é uma batalha rápida. Essa vai ser uma batalha longa. Quem tiver muita pressa, é melhor tomar um chazinho, né? Não vai ser... Essa é uma batalha longa, né? Eu acho que não tenho resposta, não tem receita. Eu acho que tem algumas pistas. O que fazer então para enfrentar, para tentar conter essa onda, né, da extrema-direita mundial e brasileira? Eu acho que uma primeira grande questão é que a gente tem que superar a causa primeira do crescimento da extrema-direita. A causa primeira é o neoliberalismo. Ou a gente derrota o neoliberalismo, ou a extrema-direita vai continuar se aproveitando da frustração da sociedade, vai continuar se aproveitando da crise das instituições, vai continuar se aproveitando disso. Como se aproveitou, como o nazismo e o fascismo se aproveitaram nos anos 30, 40. Eles só foram derrotados pós Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, com a vitória de estados mais fortes, estados, seja socialistas, seja o Estado de Bem-Estar Social, seja o Estado Nacional Desenvolvimentista. Ou seja, a extrema-direita foi derrotada quando perdeu a guerra e esse projeto se manifestou, superou o liberalismo anterior. Então, eu acho que uma questão central hoje é, para derrotar a extrema-direita, nós temos que superar o neoliberalismo, que é a razão principal do crescimento da extrema-direita. O caso brasileiro, nesse sentido, diga, Célia, já estourou? Tá, 10 minutos para terminar isso? Tá. O caso brasileiro, nesse sentido, é bastante ilustrativo. Nós temos uma correlação de forças no Brasil muito adversa para o governo Lula. Eu até estou surpreso do Lula ter se sustentado até agora. Eu era um dos que achava que não chegava ao fim do mandato, né? Porque a correlação de forças é muito adversa. No mundo ficou pior agora com a vitória do Trump, com Milei aqui na Argentina, com Bukele no El Salvador, com Noboa no Equador, ficou pior. O cenário mundial é muito adverso para o governo brasileiro, é muito diferente dos BRICS de 2003, 2005, é muito diferente, era outra realidade. Então, a correlação de forças é adversa no mundo, a correlação de forças é adversa em função desse Deus mercado, esse Deus mercado que engessou totalmente a economia e tem controle sobre a economia, tem o controle sobre política monetária e cambial no Banco Central independente, tem controle em cima do Ministério da Fazenda com o tal do arcabouço fiscal, ajuste fiscal. Ajuste fiscal só dá nas costas dos trabalhadores, dos setores mais excluídos da sociedade. Então, um Congresso que é totalmente adverso, uma coisa foi a vitória do governo Lula, outra coisa foi a derrota das forças progressistas na eleição para governos de Estado, Senado, deputados federais e deputados estaduais. Nós levamos uma surra, no meu entender, nas duas últimas eleições, né? Perdemos muito espaço, né? E as dificuldades do campo popular, essas dificuldades da missão histórica do proletariado, do papel do movimento sindical. Juntando tudo isso, o cenário, a correlação de forças é muito adversa para o governo Lula. Eu vejo algumas pessoas que não levam muito em conta a realidade, né? A realidade é muito adversa. Eu proponho, inclusive, que algumas pessoas vão para o governo tentar fazer o que acham que pode fazer, né? Para perceber como a realidade é muito adversa. Agora, correlação de forças a gente não analisa para se submeter a ela. Correlação de forças você analisa para mudá-la. E me parece que nesse sentido o governo Lula não tem mostrado muita ousadia, muita coragem para tentar mudar essa correlação de forças, sabendo que o terreno é totalmente minado. É um governo que não joga na politização da sociedade, é um governo que não joga na mobilização social, não joga.
e isso então dificulta muito as ações desse governo. Se esse governo não conseguir dar demonstrações de maior superação desses entraves, desses pontos de asfixia do neoliberalismo, temo que a gente tenha um péssimo resultado ano que vem. A conferir, espero morder a língua, falar besteira. Então, esse eu acho que é um primeiro grande desafio, como superar o neoliberalismo. Nós temos que ter mais ousadia. Segundo grande desafio, desmoralizar e esmagar o neofascismo. Nós temos que ser implacáveis, não tem dó, não tem piedade. Não tem piedade. Diante de fascista não tem conversa. É outra coisa diante de setores de centro-direita, aí é democracia. Mas diante de fascismo que nega a democracia, não tem conversa, é sem anistia. Eu acho que nós devíamos cada vez intensificar mais a luta pela prisão do Bolsonaro. Não dá para deixar novamente esse processo que a PGR jogue essa denúncia para mais tarde. Essa denúncia tem que vir de imediato, tem que vir agora, março, abril. Para a gente poder então esmagar o neofascismo. Fazer com que esses demônios que saíram do inferno voltem para o inferno. Para fazer com que esse esgoto que saiu da fossa volte para a fossa, volte para o bueiro. Para que todas essas manifestações que fazem parte da sociedade brasileira, essa sociedade matriarcal, machista, preconceituosa, violenta, conter isso. Então nós precisamos ter uma ação muito mais incisiva de desmascaramento, de derrota do neofascismo. Temos que explorar inclusive as contradições desse neofascismo. Eu acho uma beleza quando o Bolsonaro desce o cacete no astronauta e quando o astronauta responde ao Bolsonaro. Eu quero que eles... É aquela brincadeirinha de criança, eles estão se cuspindo, eu coloco a mão no meio para pedir para que eles cuspam mais. Quanto mais eles brigarem, melhor. Eu acho uma beleza estar se levantando a desconfiança de o Nicolas estar querendo mexer na Constituição para diminuir a idade porque ele quer ser candidato e o Bolsonaro está se sentindo traído. Quanto mais eles se dividirem, melhor. E a gente estimular essa divisão e estimular o isolamento político. Se você puder atrair setores que não são do campo progressista, muito menos do campo de esquerda, setores centristas, mas que isole a extrema-direita, que isole esse mal, melhor. Acho que inclusive as eleições municipais deram demonstração nesse sentido, onde se aplica essa política. Então eu acho que esse é um segundo grande desafio para enfrentar a extrema-direita. Um terceiro grande desafio, regular as Big Techs. Essa é uma luta que eu acho que o movimento sindical ainda não pegou, não se envolve, mas que é uma luta decisiva. Nós não vamos ganhar a batalha de ideias jogando no campo do adversário. Nós continuamos jogando, continuamos utilizando esses instrumentos, são os que tem por aí. Mas nesse campo nós vamos estar sempre perdendo. Vai sempre vingar a ditadura do algoritmo, vai sempre vingar os interesses das Big Techs. Ou se regulamenta esse setor, ou nós vamos ter muita dificuldade na batalha de ideias na sociedade. Me parece, posso estar falando besteira, que o movimento sindical não dá a mínima para esse tema. A mínima. É como se não fosse com ele. E esse tema é decisivo na luta de classes na atualidade. Então, regulação das Big Techs hoje é uma batalha central. Quarto grande desafio, fortalecer o nosso campo. Nós temos que tentar, nesse cenário de muitas dificuldades, aproveitar esse vácuo que se abriu no governo Lula para tentar fortalecer o nosso campo, ganhar fôlego. Nós perdemos muito fôlego, nós perdemos muita musculatura, nós temos que ganhar musculatura. Então o centro é fortalecer a nossa organização, é fortalecer a nossa organização de base, é formar mais gente, é projetar mais jovens. Esse me parece que é uma questão central na atualidade, como fortalecer o nosso campo que estava muito enfraquecido. Esses, no meu entender, são 4 entre os vários desafios para enfrentar a extrema-direita. Nesse cenário, como se encaixa o movimento sindical? Volto a dizer, concordo no essencial com o que a Andréia falou, achei brilhante a fala da Andréia, concordo no essencial. Gostaria só então de dar alguns pitacos. Eu acho que o movimento sindical sofreu duríssimos golpes nos últimos anos, o que não nega a importância histórica do movimento sindical. O movimento sindical brasileiro, só para lembrar a fase recente,
né? O movimento sindical brasileiro foi um dos mais pujantes no mundo nos anos 80 e 90. O movimento sindical brasileiro era recordista mundial em greve. O movimento sindical brasileiro crescia a taxa de sindicalização, chegou a 24% da PA. O movimento sindical brasileiro criou as centrais sindicais, né? Ajudou o movimento social. O movimento social brasileiro depende muito da ajuda que o movimento sindical brasileiro deu, inclusive em estrutura financeira, para deslocar jovens, para deslocar lutadores pela terra, para deslocar lutadores por moradia. Foi o movimento sindical. O movimento sindical foi sempre muito pujante no Brasil, né? Uma imprensa sindical impressionante na comparação com o mundo, né? E foi decisivo para grandes conquistas. É só a gente lembrar, o movimento sindical brasileiro foi peça-chave na luta contra a ditadura militar. Foi inclusive um operário metalúrgico que se projetou nessa luta contra a ditadura militar nas greves. Isso foi um movimento sindical. Então, olha a importância do movimento sindical. Foi esse movimento sindical que na Constituinte obteve importantíssimas vitórias. O mundo já estava sentindo o refluxo neoliberal de Reagan, de Kohl, de Thatcher no mundo, né? E o Brasil estava obtendo conquistas. Na Constituinte de 88, às vezes a gente esquece, a Constituinte de 88 é que garantiu a diminuição da jornada de trabalho de 48 horas para 44 horas. Foi a Constituinte de 88 que garantiu o direito de sindicalização dos servidores públicos, que não tinham direito. Foi a Constituinte de 88 que garantiu o direito para as mulheres. Foi a Constituinte. Isso foi conquista do movimento sindical, pressão do movimento sindical, né? Esse movimento sindical elegeu um sindicalista presidente da República. Lançou em 89 e elegeu em 2002, depois de 3 campanhas. Foi esse movimento sindical. Foi esse movimento sindical que no governo Lula conquistou a valorização do salário mínimo. Foi esse movimento sindical que no governo Dilma conquistou uma PEC revolucionária, que foi a PEC do trabalho doméstico. Ou seja, uma pujança esse movimento sindical. Só que ele vem sofrendo duros baques nos últimos anos. Ele sofreu um duro baque na ofensiva neoliberal de FHC. É só a gente lembrar, o FHC na Petrobras fez a mesma coisa que a Margaret Thatcher fez contra os mineradores do Reino Unido. Quebrar a espinha dorsal, era a ordem da Thatcher. É só lembrar aquela capa histórica da revista Veja, do Fernando Henrique com farda de militar invadindo refinarias, né? Então ali o movimento sindical já começou a sofrer um baque. Era a ofensiva neoliberal que não combinava com democracia. Ali o movimento sindical já começou a ter dificuldade. Nesse período, o neoliberalismo na macropolítica e as mudanças no mundo do trabalho na micro, né, no universo das empresas, né, você tem essas mudanças profundas no mundo do trabalho, de novas tecnologias, de novas técnicas de gerenciamento, isso que a Andrea falou, do taylorismo para o toyotismo, né, de novas técnicas, né, do trabalhador não ser mais trabalhador, ser colaborador, da empresa não ser mais a minha empresa, ser uma família, né, técnicas de gerenciamento, né, de novas tecnologias com robótica, com controle numérico computadorizado, controle lógico programável, várias mudanças tecnológicas e que vem até hoje e agora cada vez mais aceleradas. As mudanças tecnológicas vão se acelerando cada vez mais. Agora com aplicativos, né, agora com inteligência artificial. Tudo isso baqueou o mundo do trabalho, eu já falei sobre isso. Então esse, no meu entender, é uma das razões dessa dificuldade do movimento sindical. Outra razão da dificuldade do movimento sindical, o golpe de 16. Fecho, termino, deu, né? Deu os 10. Golpe de 16, que foi um golpe, como escreveu Humberto Martins, foi um golpe do capital contra o trabalho. Um golpe do capital contra o trabalho. O objetivo principal do golpe de 16 não tinha nada a ver com pedalada, era um golpe misógino, mas tinha a ver com a luta do capital contra o trabalho. Não é para menos que o traíra do Michel Temer, o governo traíra do Michel Temer, uma das primeiras medidas dele foi a reforma trabalhista, que embutia uma reforma sindical para asfixiar o sindicalismo, e foi o teto de gastos. E na sequência nós tivemos um governo fascista. Um governo fascista que, como disse a Andrea, não conversava com o movimento sindical, tratava o movimento sindical como ralé, como lixo, que não reajustou o salário mínimo, que
detestava a organização sindical. Então tudo isso são problemas do movimento sindical, né? Agora eu acho que também esses são problemas que foram impostos ao movimento sindical. Mas tem também problemas do movimento sindical. Problemas sérios, aí sim mexe com subjetividade. Eu acho que o movimento sindical, nesse período, teve dificuldade de fazer o debate de ideias na sociedade e se encolheu, fugiu do debate de ideias na sociedade. O movimento sindical se encastelou, ficou meio preso a sedes, se afastou das bases. Mesmo na experiência do governo Lula, aí ocorreu o inverso. O movimento sindical achou que a classe operária tinha chegado ao paraíso, como dizia o filme francês. E ficou totalmente é forçação de barra, mas ficou bastante institucionalizado. Era uma delícia ir para Brasília. Era uma delícia ter cargos no governo federal. E mais uma vez se afastou das bases. Eu acho que tudo isso gera o cenário que nós temos atualmente. O cenário que nós temos atualmente é isso. É de um movimento sindical com muita dificuldade de mobilização. André falou, viu André, quando você falou, eu lembrei do 1º de maio do ano passado em Itaquera. Aquilo foi vergonhoso. 3.000 pessoas em Itaquera. Mas não precisa no ano passado, vem esse ano. Os atos para a prisão do Bolsonaro contra o golpismo, pequeníssimos. Os atos em frente ao Banco Central, eu fui em 2 deles, os atos em frente ao Banco Central contra aumento de juros. Aqui entre nós, que ninguém nos ouça. Ridículos. Então nós estamos com muita dificuldade de mobilização. Essa dificuldade de mobilização vai dar os números que a André levantou, é isso. 2023, a taxa de sindicalização no Brasil foi de 8,4%. 10 anos antes, era de 16%. Já chegou a ser de 24%. Nós estamos vindo caindo. E há dados de que entre a juventude, a taxa de sindicalização atual chega a 6% entre a juventude. Então, são dados muito preocupantes. É um movimento sindical que sofreu muito, é evidente, tem a ver com esses ataques que ele sofreu. É só a gente lembrar, na época da chamada contribuição sindical, André, o movimento sindical arrecadava 2,24 bilhões de reais em 1917. Um ano depois, o movimento sindical caiu para 207 milhões. Esses 12 mil sindicatos com 207 milhões para fazer um monte de coisa, para ajudar o movimento social, para fazer caravana em Brasília, para fazer congresso, para fazer campanha salarial. Houve uma redução de 2,2 bilhões, para 207 milhões de arrecadação do movimento sindical. Olha o baque que sofre. Sofre o baque na representação política. Em 2010, o movimento sindical elegeu 83 deputados. 2010, ano que o Lula estava lá no auge. Popularidade de 83%, PIBão de 7%. O movimento sindical elegeu 83 deputados. No ano passado, no ano de 2022, o movimento sindical elegeu 32 deputados. 32 deputados federais. Olha a representação do movimento sindical. Então há uma crise, ela é real no movimento sindical. Se tentar tapar o sol com a peneira não vai adiantar. Ela é real. O que fazer para superar essa crise? Também não tem receita. O que eu acho que é fundamental é aproveitar o respiro do governo Lula para reorganizar a ação coletiva dos trabalhadores. Inclusive exigindo do governo Lula, exigindo que ele ajude nesse processo de fortalecimento do movimento sindical. Nós temos que exigir desse governo. Porque se não houver fortalecimento do movimento sindical brasileiro, da ação coletiva dos trabalhadores, a democracia brasileira corre muito mais riscos. Então, se o Lula está tão interessado em derrotar o neofascismo e o neonazismo, como ele disse essa semana, fortalecer o movimento sindical é uma questão essencial. Nós devíamos aproveitar mais para exigir do governo medidas de fortalecimento da ação coletiva. E eu acho que do ponto de vista do movimento sindical é mais politização, mais luta de ideias, mais unidade. Central sozinha não vai fazer nada, absolutamente nada. Mais unidade com os movimentos sociais. O movimento sindical hoje não tem mais centralidade na luta de classes no Brasil. Ou se unifica com o movimento social sem uma visão aparelhista, ou se unifica, ou vai ter muita dificuldade para avançar. Isso significa se unificar com o movimento estudantil, com o movimento de moradia, com o movimento por terra, com o movimento de mulheres, movimento negro.
ou se unifica com esses movimentos, participa mais, ou vai ter muita dificuldade. E eu acho que tem bandeiras que são essenciais. A Andrea já falou numa que eu também ia tocar, que é o do fim do sistema 6x1. Eu acho que isso devia ser uma bandeira do movimento sindical. Não tem importância de onde veio a ideia. A ideia, inclusive, veio dos sindicatos comerciais do Rio de Janeiro. O vereador que apresentou o projeto era do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro. Ele virou vereador com base nessa bandeira, do Vida Além do Trabalho, contra o sistema 6x1, por humanizar o trabalho. A Érica, que é uma deputada brilhante, agarrou essa bandeira. Outros deputados são copartícipes no projeto. Alice Portugal, por exemplo, da Bahia, é coautora do projeto, né? Então essa é uma bandeira do movimento sindical. Essa coisa de ficar, não sei direito de... Interessa a autoria, interessa se é justa a bandeira ou não. É justa a bandeira ou não. E eu acho que tem uma outra bandeira que o movimento sindical devia agarrar com muita força, até porque o governo está na defensiva de novo. O governo está muito acuado, que é a bandeira da isenção de imposto para quem ganha até 5 mil reais. E aumento de imposto para quem ganha acima de 50 mil reais, taxação. Isso é uma bandeira que mexe inclusive com os tais dos empreendedores. Porque boa parte desses empreendedores ganham menos de 5 mil reais. Então tem que ficar totalmente isento, não pode ter nada de imposto para essa turma, né? Essa é uma outra bandeira. Ponto final, chega. Desculpa aí se eu estourei muito. Obrigada, Miriam, não, tranquilo. Bom, gente, vamos fazer um pequeno intervalo, quem sabe até a gente, com a proposta aí de diminuir para 5 minutos o intervalinho, que eu acho que é o suficiente, né? A gente tem feito um intervalo de 10, será que dá só 5 minutinhos para a gente poder ter um tempo de debate, né, com o pessoal aí no retorno? O que vocês acham? É possível? E aí, na volta, então, a gente vai fazer as inscrições. Estou vendo que já tem gente se inscrevendo, tudo bem. Quem não conseguir levantar a mãozinha, pode fazer a inscrição ali no chat. Mas antes da gente começar o debate, o professor Peta vai querer dar alguns informes. Mas a gente vai fazer esse pequeno intervalinho aqui para dar uma descansadinha. Quem não tem uma aguinha, pegar uma aguinha, tá bom? Já voltamos. Enquanto isso, vamos ver uma musiquinha, que eu sei que vai ter uma musiquinha boa aqui no intervalo, para dar uma animada nessa sexta-feira. E agora eu queria chamar aqui de novo ao palco o nosso mestre, Dominguinhos. Verdadeiro rei